Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista às 5 horas da tarde. Você também lê as minhas colunas no site O Antagonista sem paywall. Fato do dia: Trump está de volta. Lacração entra em desespero. Será que tem motivo para desespero com Trump? O que vai acontecer? Será que a extrema-direita dominará todo mundo? Que coisas vão acontecer? Que coisas não vão acontecer? Calma, que aqui a gente trata desses temas todos daquele nosso jeito. Um treinamento diário para aumentar o seu espírito crítico. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de eu opinar e antes de você opinar, eu te trago uma coisa que você só vê aqui e que eu acerto todos os dias. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Vamos lá. Fato do dia: Trump está de volta, a lacração entra em desespero. Por quê? Alguns pontos desse discurso inaugural que eu estou trazendo aqui na reportagem do Antagonista. Trump projeta seu governo em discurso, né? Que ele fez esse comício na véspera da posse. Ele falou sobre um monte de coisas aqui, ó. O presidente eleito destacou em seu comício da vitória em Washington o efeito que sua eleição teve na economia, como a valorização recorde do Bitcoin e a promessa de investimentos nos Estados Unidos. Mas tratou com mais atenção de 3 assuntos: imigração ilegal, o TikTok e a liberação de reféns israelenses pelo Hamas. Aqui, olha, um trecho do que ele falou. Vamos acabar com a invasão de nossas fronteiras, reivindicar nossa riqueza, desbloquear o ouro líquido que está debaixo de nossos pés. Vamos trazer lei e ordem para nossas cidades, restaurar o patriotismo nas nossas escolas, tirar a ideologia woke de esquerda radical das Forças Armadas e do nosso governo. E vamos fazer a América grande de novo. O Trump falou do TikTok. TikTok foi banido nos Estados Unidos. É uma coisa diferente do banimento do Twitter. Até se vocês quiserem, eu posso trazer esse assunto aqui. Mas enfim, vamos ver o que o Trump falou, que esse Narrativas é sobre o Trump. Nós ganhamos a eleição no TikTok e os republicanos nunca ganharam no voto jovem. Nós ganhamos no voto jovem por 36 pontos. Então eu gosto do TikTok. O Trump falou que vai acabar com a guerra na Ucrânia, parar o caos no Oriente Médio e evitar que a Terceira Guerra Mundial ocorra. Aí ele falou sobre as reféns israelenses, sobre o acordo que foi feito de cessar-fogo. No discurso antes da posse, o que o Trump falou é que ele vai botar tudo em movimento com velocidade e força. Na tela, vamos ver o que é que ele falou. But starting tomorrow, I will act with historic speed and strength and fix every single crisis facing our country. We have to do it. We're not going to have a country now. Before even taking office, you are already seeing results that nobody expected to see. Everyone is calling it I don't want to say this, it's too braggadocious, but we'll say it anyway. The Trump effect. It's you're the effect. Perhaps most beautiful of all, this week we achieved an epic ceasefire agreement as a first step toward lasting peace in the Middle East. And this agreement could only have happened as a result of our... E, gente, teve o Elon Musk discursando e teve esse momento assim que eu acho que o público conservador, será que esperava ou não esperava? Enfim, Trump com o Village People dançando o IMCA. They have everything for you to know.
Gente, mas o YMCA não é música de casamento? Não, amores. O YMCA é uma música que nem aquela italiana Champagne. O povo sai dançando sem saber do que se trata. Dá uma pesquisada aí. Sem querer, assim, arruinar parte das suas memórias. Agora, o Trump dançando pode parecer uma coisa meio estranha agora que a gente está falando de mundo político, mas não é de hoje, não é dos últimos carnavais que ele é ligado numa baladinha. Vamos ver aqui. Aliás, né, gente, o homem se enrolou todo porque traiu a mulher com uma atriz pornô enquanto a mulher estava grávida, foi tentar calar a atriz pornô. Ou seja, o bicho é virado no giraia, é atentado. Mas enquanto isso, Jair Bolsonaro fez aqui um vídeo sobre a posse do Trump. Take a look what happened. Not exactly sure what has happened, but those are Secret Service agents. We will win, and we will win, and we will win. Mais uma vez, o povo norte-americano volta às suas raízes, retorna à direita. President-elect Donald Trump has officially swept all 7 battlegrounds. E Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos da América. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Thank you very much, Mr. President. I appreciate it. Thank you very much. Hoje, nossos irmãos são honrados em poder recomeçar por lá. Amanhã, temos certeza, recomeçaremos aqui. And we will make America great again. E aí, família Bolsonaro e família Lula em pé de guerra. Tá aqui o Eduardo Bolsonaro. Ué, quer ser amigo de nazista agora? Aí vai lá o Eduardo Bolsonaro e posta um negócio que saiu na Folha antes da eleição do Trump. Lula sugere que vitória de Trump nos Estados Unidos seria nazismo com outra cara. Ele postou isso e postou esse discurso do Lula aqui já agora na posse. Tem gente que fala de que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga. Nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz, nós queremos harmonia. Nós queremos ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante e não a desavença, e não a encrenca. É esse país que nós vamos construir. Mas, enfim, o Lula não foi convidado para a posse. E não é assim, um desprestígio, é porque é esquerda versus direita. Não é, porque não é da tradição dos Estados Unidos. Eles convidam o embaixador que está lá mesmo, com algumas exceções. Só que o Bolsonaro foi convidado pelo Trump. Não como representante do Brasil, tá, gente? Não é que ele foi chamado como representante do Brasil, é que eles têm uma relação pessoal e política. A notícia que o Moraes tinha negado a devolução do passaporte do senhor. Primeiro, fiquei muito feliz quando eu recebi a notícia do convite. Se não me engano, foram 5 chefes de Estado convidados. Eu não sou chefe de Estado. E fui um convidado excepcional por parte do Trump e sua comitiva. E, obviamente, todos sabem que o meu filho Eduardo tem um excelente relacionamento com ele. O mundo todo, podemos dizer assim, esteve com ele por ocasião da apuração das eleições, e fiquei muito feliz. Até porque não é o Jair Bolsonaro. Eu represento, no mínimo, 58 milhões de pessoas no Brasil. Hoje, tenho certeza que muito mais do que isso. E represento a direita, os conservadores, sendo presidente de honra do maior partido político do Brasil.
e que, obviamente, seria muito bom uma ida lá. O presidente Trump gostaria muito, tanto é que ele me convidou. Um homem que não tem compromisso com a família, um homem que diz que os maridos amam mais as amantes do que as esposas. Eu estou triste com a partida da minha esposa, eu a amo. Aí, todos sabemos, o Supremo Tribunal Federal impediu o Bolsonaro de ir e o Bolsonaro foi lá no aeroporto se despedir da Michelle, que a Michelle Bolsonaro é quem foi no lugar dele, e chorou. O que você quer? O pessoal da segurança tá aqui. Tá certo? Deixa eu passar aqui. Ela já tá ok? Tá ok. Pode vir, senhora. Tem mais alguém? Não. Não? Conexão, primeiro passageiro, espera. Mas e aí vocês não me retiram quando ela é na. Gente, eu não vou comentar o que eu acho de político chorando. Homem que chora em público político. Não vou, porque toda vez vocês batem em mim, porque eu sou grossa, eu tenho preconceito com homem que chora. E eu tenho mesmo. Eu não tenho nenhuma paciência. Então eu vou deixar o Alexandre Borges falar dessa vez. Os brasileiros foram chamados de maricas por chorarem seus mortos na pandemia. Machão é quem chora por não participar de uma festa nos Estados Unidos. Homens que choram, Brasil, homens que choram. Vocês gostam de homens que choram? Leva pra casa os homens que choram. Me deixem em paz. Então vamos embora aqui para falar sobre como repercute esse impedimento do Bolsonaro ir. Escuta o que o Milei tá falando na tela. Bolsonaro, por favor. Bolsonaro. Sobre Bolsonaro, para a prensa de Brasil. Amigo, y lamento mucho que el régimen de Lula no lo haya dejado venir. Ué, gente, mas o que o Lula tem a ver com isso? Essa é a nossa cabeça, porque nós somos brasileiros. Então a gente sabe o que é Lula, o que é STF, o que é Congresso Nacional. Agora, você sabe fazer essa divisão falando, por exemplo, da Tanzânia? Falando, sei lá, da Romênia? Se impedirem um ex-presidente, não sei, da Itália de sair do país, você vai saber quem foi exatamente que impediu? Ou você vai falar, a Itália proibiu o cara de ir. É assim que eles estão lendo. O Brasil proibiu o cara de ir. E o que é o Brasil? É o Lula que é o presidente. É assim o raciocínio de quem tá vendo de outro país. E é essa a imagem do Brasil que vai ficar lá, as pessoas gostem ou não. Agora, Michelle Bolsonaro foi pra posse. E olha, se tem uma pessoa que sabe trabalhar a própria imagem, esta pessoa se chama Michelle Bolsonaro. Vejam o vídeo da posse. Ele foi pra lá com o maquiador dela, o Agostinho. E o Agostinho, ele também divulgou esse vídeo, né? E ele faz um trabalho de imagem pra Michelle. Eu vou botar esse vídeo aqui, que era pra ser tirando sarro dela. É um vídeo de piadinha. Mas se liguem, que trabalho de imagem aqui. Arrume-se comigo para ser Michelle Bolsonaro por um dia. Eu vou começar escolhendo o look monocromático. Pais queridos, bom dia. Muito confortável a minha linha de sapatos, viu? Pais queridos, bom dia. Gente, esqueci da bolsa, que ela carrega tudo. Secretário! Gente, vocês não têm noção. Tava no sinal vindo pro PL e tinha um homem vendendo ursinho. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day. Os brasileiros. Secretário, tem uma instituição de caridade que me mandou mensagem no Instagram, eles fazem marmitas para distribuição. Vamos doar alimento não perecível, já comprei 10 toneladas de alimento, tô mandando para lá. Amigo, te mandei um pix ali, você consegue ajudar essa instituição de caridade, por favor? Secretário, só um minuto, eu vou ligar pro Jair pra ver se ele tá chegando em casa. Amor, o que eu faço um mingau pra você? Pais queridos, bom dia. Hoje estou usando esse sapato maravilhoso, verniz, da minha coleção, Lilian Soares, essa mulher abençoada, que Deus colocou na minha vida, que me ajudou tanto enquanto eu era a primeira dama, e agora nós temos essa linha de sapatos maravilhosos, que eu envio a todo o Brasil, todas as numerações, várias cores, temos em verniz e em couro,
Secretary, eu trouxe um presente pra você, o perfume do meu marido. Secretary, só um minuto que eu tô falando com a minha amiga surda. Secretary, gente, depois do Covid eu só consigo usar o perfume da minha linha lá no Agostinho, do meu amigo, sabe? O meu olfato ficou assim, nossa, eu tenho muita crise alérgica a qualquer perfume. Por hoje só, não esqueça de ofertar para a Casa do Senhor, não esqueça de doar 10%, de ajudar a instituição de caridade e aqueles que mais precisam. Amém? Enquanto isso, a Janja postando esta coisa aqui no Insta dela. O cara lá com a cara coberta, a bandeira da Palestina. E aqui vou ler o texto para vocês. Depois de 15 meses de conflito na faixa de Gaza, Israel e Hamas chegaram finalmente a um acordo de cessar-fogo. As imagens de palestinos e israelenses comemorando esse momento me enchem de alívio e alegria. Salve-os plural! As imagens me enchem. Parabéns, estão pagando quanto essa assessoria? Vambora! O genocídio em curso tirou a vida de mais de 46 mil palestinos, sendo a grande maioria mulheres e crianças. Aí vai. O acordo de cessar-fogo não significa uma solução definitiva, mas sim uma pausa nos ataques na faixa de Gaza. Ué, e o Hamas não tá mandando um míssil todo dia em cima de Israel, Janja? Enquanto as negociações seguem para a libertação de reféns e prisioneiros, entrada de ajuda humanitária. Olha, gente, olha. E termina com isso aqui, ó. Sigo em solidariedade e rezo para que possamos, como humanidade, fortalecer nossa esperança na construção da paz entre os povos, sempre protegendo os mais fracos e vulneráveis. Só que a foto que ela colocou é de qual fraco e vulnerável? Eu te coloco essa outra foto. O fraco e vulnerável da Janja é esse mundo de homem armado que agora apareceu com uniforme, né? Deu cessar-fogo, eles acharam os uniformes. E esses oprimídeos que estão aí atrás, zoando a moça, porque ela que é a opressora branca colonialista, né? Tá aí a Janja falando da liberação das reféns. Eu vou trazer aqui o que foi o encontro dessas três moças: Emily Damares, de 28 anos, Romy Gonen, de 24, e Doron Steinbrecher, de 31 anos, com as suas famílias. Yes. לא הסיכוי שנראות האחד שתחזיר אלינו. אין יום שלא חשבנו עליו, עשינו הכל מבוקר עד הלילה רק להחזיר אותך אלינו. זה עכשיו אותי.
Bom, e agora vamos voltar aí à questão da posse do Trump, tá? Voltar aí. Vou voltar aqui, abrir mais parênteses, né? Pra falar da Janja celebrando Free Palestine, papapá. E agora vamos voltar pra posse do Trump. O Jair Bolsonaro, 20 de janeiro, grande dia. O mundo ligado nos Estados Unidos. Deus proteja o nosso Brasil. Um abraço, presidente Donald Trump. Jair, Michele e Eduardo Bolsonaro. Bom dia a todos. E lá a foto da Michele e do Eduardo Bolsonaro na posse. E aí a Michele e o Eduardo fizeram uma ligação de vídeo para falar com o Bolsonaro. Vamos ver. O Império Estadunidense está definitivamente nas mãos do fascismo, nas mãos da extrema-direita, e eles estão com uma aliança com o genocida e não vão parar até massacrar o Brasil. Esse Donald Trump, ele tá lá para acabar com as minorias. Trans em presídio feminino. Já falou no discurso antes da posse que ele vai acabar com os woke. Vai botar o Elon Musk, que é um bilionário, para fazer a coisa funcionar. É o capitalismo dando direitos ao povo. E quem é conservador tá aliviado, porque ninguém aguentava mais a lacração. E nós estamos, sim, amando ver a lacração chorar, ver a lacração espernear, porque é só um Trump que resolve. Como, aliás, aqui no Brasil, é só um Bolsonaro que resolve. Viram a esquerda massacrar todo mundo, jogar fora das regras a vida toda, mas a direita não. A direita tem que seguir regra. Vai lá, isentão. Faz o L agora. Faz o L. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que a lacração e os woke estão apavorados com Trump e com razão, porque o pêndulo, ó, tá voltando. O Trump ser eleito, mesmo sendo essa personalidade polêmica que ele sempre foi, mesmo tendo acontecido aquela coisa da invasão do Capitólio, mostra o seguinte: as pessoas estão
por aqui, ó, da hipocrisia da esquerda, da lacração da esquerda, da conversão de parte da imprensa a um discurso ideológico completamente descolado daquilo que o povo pensa. O Trump é o cara que o americano tá botando lá para explodir tudo. E ele sabe fazer esse discurso. A questão é que o primeiro mandato dele, ele ganhou menos susto. Ele ganhou menos susto. Tanto que ele não ganhou em número de votos. É que lá a contagem é diferente, lembra? É por estados. Em número de votos, ele perdeu para Hillary. Ele não estava achando que ia ganhar mesmo, não tinha uma equipe já pronta. Então foi meio um corre para montar aquilo. Não tem tanta gente indicada quanto tem no Brasil, que no Brasil você precisa ter praticamente um outro país que você enfia no governo. Tem 2 países, um que metade do país está empregado no governo aqui no Brasil, né? Lá não, é menos gente. Mas você tem de montar aquela estrutura. Ele teve uma dificuldade, ele perdeu tempo, ele patinou. A militância dele, como era uma coisa muito outsider, tinha muito lixo humano, gente que no fim acabou presa e que ele próprio, ó, cortou. Aqui o povo não faz isso, que o povo brasileiro adora um pilantra, né? Se for um pilantra violento, então o brasileiro atravessa a rua para defender. Lá não. Lá eles têm aquela moral, né? Aquela moral cristã de um país que foi fundado por cristãos, protestantes, enfim. Ele já cortou os lixos no primeiro governo, ele já não tem mais esse problema. E ele aprendeu sobre a máquina e formou equipe. Este novo mandato do Trump é um mandato mais sólido, mais maduro. Não dá para saber se ele vai conseguir fazer todas as coisas com essa velocidade que ele falou. Muita coisa vai mudar com relação à política de relações exteriores. Por exemplo, a questão de Israel. Os Estados Unidos apoiam Israel sempre, mesmo os democratas apoiavam. Mas o Trump é mais incisivo na coisa de devolver os reféns. Esse é um ponto de honra para ele. E mais um ponto de dissonância com o Brasil. Que no Brasil a gente tem uma primeira-dama empoderada que visita tudo que é ditadura para falar com a Sheikha, que é a terceira mulher do não sei quem que financia a ditadura, e faz um post meio que minimizando o que o Hamas fez com essas 3 moças que acabaram de ser libertadas. Então, assim, a gente tá ali defendendo escória, defendendo terrorista de forma velada. Isso é uma coisa que meio que abala. A outra coisa é, o Bolsonaro não foi liberado para ir para a posse do Trump. Não, gente, mas foi o Xandão, mas foi o STF. Isso é para nós, amor. Isso é para nós. Se eu te perguntar, vamos dizer, hipoteticamente, o ex-presidente da Nigéria não foi autorizado a fazer uma viagem para Uganda, o que você conclui? Você vai ver quem foi o juiz que deu, que não deu? Ou se não teve nem juiz? Não, você vai concluir o quê? A gente conclui rápido quando é outro país. O país proibiu o cara de sair. E é justamente assim que essa questão está sendo vista. O Bolsonaro, o ex-presidente do Brasil, foi convocado, foi convidado para essa posse, né? Convocado não, foi convidado. E o Brasil não deixou ele ir. E a conclusão lógica dos outros mandatários é o regime do Lula não deixou o Bolsonaro ir. Isso vai ser lido assim. Aqui dentro tem até debate, explicação, mas para fora não tem dúvida. O regime do Lula não deixou o Bolsonaro ir. Então o Lula já começa numa invertida com o Trump. Fora que o Lula já tinha dito que o Trump era a nova forma de nazismo, porque o governo Lula, tudo é nazismo, menos matar judeu. Matar judeu não é nazismo. O que o Hamas fez no 7 de outubro, não, aquilo é resistência. Essas moças, não, as moças... Enfim, tem aí esse descompasso. O que muita gente está preocupada de deportações. Não, porque o Trump deporta geral. Vocês sabiam que o Biden deportou mais brasileiros do que o governo Trump? Sabia disso? Pois é. Não é um número assim absurdo. Foram 6.000 e poucos no governo Trump, 7.000 e poucos no governo Biden. Então, o quanto essa política de imigração que está todo mundo falando muda, a gente não sabe. Agora, uma coisa que muda é a lacração. Porque enquanto o governo dos Estados Unidos passou pano para a lacração, ou enquanto a lacração tinha no poder um Trump imaturo, cheio de extremista e de lixo humano nas redes, que dava pano para manga da lacração, eles prosperaram. Agora que o Trump cortou, ele tesourou os lixos e tá chegando com um time de pessoas vencedoras, de pessoas bem-sucedidas e já está movimentando a economia em direção a ele. É um processo conjunto, não é um processo só político. Na política o Trump tá lá porque a sociedade
cansou de imprensa militante, cansou desse pensamento dominante do progressismo que é como uma seita que não pode ser contestado, cansou do woke dentro das empresas. Isso o Trump vai conseguir fazer. Mexer na forma como a economia tem apoiado esse progressismo de boutique, esse progressismo identitário, que não é progresso porcaria nenhuma. É por isso que a lacração tá arrancando as calças pela cabeça com a posse do Trump. E o que é que eu acho? Eu acho é pouco. Bom, pessoal, Narrativas Antagonista de hoje vai ficando por aqui. Já senta o seu dedo no like, comenta alguma coisa, compartilha esse vídeo. Eu tô de volta amanhã, às 5 horas da tarde. Grande beijo e até lá.